Bom, nós vamos falar aqui agora com o André Múcio. O André, que é lá da Gallagher, vai falar um pouquinho sobre tecnologia na pecuária. Olá, André, bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos que estão assistindo. É uma honra estar aqui podendo participar do Dia a Dia Rural. Bom, vamos lá. Cada vez mais a tecnologia vai sendo utilizada para que você tenha tomadas de decisões mais rápidas, para que você tenha atitudes mais certeiras em relação ao que você produz dentro da pecuária. E vocês também estão contribuindo com isso através de uma tecnologia. Pelo que eu entendi aqui, é um aplicativo que eu baixo no meu celular e aí eu vou ter. Onde eu estiver, eu vou ter todos os dados que são obtidos em balanças, em troncos e etc. e tal. Explica para gente. Tá joia? Tavinho, a Gallagher em si, ela é uma empresa que vende equipamentos, que trabalha com o comércio de equipamentos que geram informações, né? Então, dentro de um aplicativo, eu tenho equipamentos de pesagem, equipamento de cerca elétrica, equipamento de monitoramento de diesel e água, equipamentos que eu consigo ter o maior número de informações dentro da fazenda na palma da minha mão, né? Então, é uma quantidade bem grande de equipamentos que nós trabalhamos, mas tem um objetivo muito claro com isso, né, que difere um pouco de outros trabalhos, de outros negócios que vem acontecendo na pecuária do Brasil. Né? Quando nós falamos, tá vindo dessa parte de tecnologia, na fazenda, na pecuária, muitas vezes é um pouco controverso. Às vezes as pessoas pensam, quando entra tecnologia, eu perco mão de obra. E na pecuária, hoje, na nossa pecuária atual, o objetivo da Gallagher, a Gallagher enxergou esse mercado no Brasil, onde a tecnologia entre para fazer a mão de obra ficar no campo, para conseguir fazer essa mão de obra. Hoje a mão de obra jovem está tendo um êxodo rural muito grande. E o pecuarista precisa dessa mão de obra, precisa manter essa mão de obra que precisa ser valorizada, que precisa trabalhar com a tecnologia. Então, o objetivo é unir essas duas necessidades. Um pecuarista que trabalha hoje num momento com risco maior, que necessita ter tomadas de ações mais rápidas, mais certas, e uma mão de obra que também precisa trabalhar com tecnologia, com segurança, para que possa unir e ter uma pecuária de resultado. Interessante essa colocação que você fez, porque realmente, em várias áreas, quando você entra com a tecnologia, você dispensa mão de obra, né? Mas não é o caso no campo, porque o serviço mais bruto, que é o serviço da lida, nós estamos falando de pecuária aqui, o serviço mais bruto, que é o serviço da lida, ele vai ter que continuar sendo feito por humanos. Ainda não temos robôs, como já temos aspiradores, que andam dentro das nossas casas e limpam tudo, né? Não temos ainda, não temos nenhum robô que toque o boi ainda para o pasto, para cá e para lá, para carregar um caminhão, etc. e tal. Mas o aspecto que você trouxe da tecnologia, segurando o jovem no campo, a mão de obra mais nova, porque ela é interessada diretamente nisso, né? Você vai precisar formar pessoas que vão trabalhar com a lida, né? Mas você trazendo essa tecnologia e uma análise mais rápida de dados, e aí você vai ter técnicos, sejam seus filhos, sejam jovens formados em curso, etc. e tal, eles vão trabalhar no campo. E hoje o campo é um bom lugar para se trabalhar, principalmente para essa turma que gosta da tecnologia, né? E remunera bem, como a gente já mostrou aqui em várias entrevistas, né? Exatamente. É algo que nós vemos Anteriormente, se nós pensarmos há talvez 25 anos atrás, nós tínhamos um filho de um capataz, seja de uma fazenda de pecuária ou uma fazenda de agricultura, que ele vivia aquilo da hora que ele acordava, a hora que ele dormia, e ali ele tinha um caminho para seguir, ele seguia aquilo. Né? Atualmente você vê uma jovens no campo que acordam com tecnologia, com informação, com possibilidades de trabalhar em outros segmentos, outros setores na cidade que antes ele não sabia que existia ou que como ele poderia chegar até lá, né? E muitas vezes é isso que acontece, que você comentou. Ele vai para a cidade, porém o negócio no campo, a vivência que ele tem, poderia remunerar muito melhor, né? Então, comentando dessa parte de como podermos ajudar a pecuária, foi justamente esse trabalho, esse mercado diferente de todos os outros. A tecnologia em prol da mão de obra, em prol do pecuarista brasileiro.
Filosofando um pouco aqui, a gente pode até seguir por um rumo de pensamento dizendo o seguinte, né? Ele nasceu lá no campo, ele já tem um know-how, ele já tem uma expertise que, vindo para a cidade, ele está jogando fora e está dispensando isso para fazer um novo aprendizado de uma coisa que já está dentro do DNA dele. E aí, se ele tem a tecnologia, claro que ele vai absorver todas as informações muito mais rapidamente e ajudar. Eu acho que é uma soma das duas coisas, né? Soma do que você precisa do ser humano na lida mesmo, na coisa mais bruta, e do que pode ser utilizado na tecnologia. Você soma tudo, a equação final dá um resultado positivo. E na prática, como é que funciona o sistema de vocês? Dá um exemplo prático para mim. Tá, Tavinho, para ter uma ideia, hoje eu consigo ter toda a parte de pesagem vindo diretamente no meu telefone, né? Então, sem eu ter um indicador com barras de pesagem que vão debaixo dos equipamentos de contenção, sem cabo, sem fio. Isso é a única empresa no Brasil que hoje possui as barras de pesagem sem fio. Então, eu posso ter direta conexão pelo meu telefone, você poder ver de onde você está, entrando no meu login, todos os dados de pesagem, eu posso ter o controle aí, né? de toda a parte da minha cerca da fazenda, Encerro da e cerca chama o elétrica, que hoje está em expansão muito grande dentro do meu telefone. Então, se alguma cerca teve algum problema ou não, né? Isso hoje a gente aplica na parte da agricultura também. Nós temos alguns problemas com javalis, principalmente na parte de agricultura, e eu posso trabalhar com a cerca elétrica até na agricultura e poder ver se tem javali entrando, algo assim. Nós temos equipamento, isso é o único também mundial, equipamento que mede, monitora líquidos, então diesel, água, fertilizante, tudo via satélite. Então eu posso colocar um equipamento, um monitor desse numa fazenda no meio da floresta amazônica, por exemplo, né? Sem conexão, sem energia, e aí em São Paulo, em Goiânia, em qualquer outro local, eu receber exatamente quanto está o nível monitoramento daquele tanque. Então, o objetivo é realmente eu ter as ferramentas para eu eliminar o papel, eliminar a necessidade de eu ter que poder ter esse erro, às vezes da mão de obra ter que parar, não só o erro, mas também o tempo, né, para conseguir colocar num aplicativo ou num software de gestão. Eu consigo fazer tudo isso de uma forma única, de uma forma interagida e muito mais assertiva, né? Então, a Gallagher em si hoje, para ter uma ideia, tem como carro-chefe, porque foi a empresa fundadora, foi a primeira empresa que criou cerca elétrica no mundo em 1938 com o Bill Gallagher, e hoje ainda investe 15% da nossa margem toda em novas tecnologias, em novas possibilidades para a pecuária de conseguir acelerar o processo, dar mais segurança para o animal, para o pecuarista, para o funcionário e muito mais assertividade. Dar um exemplo prático aqui, já que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né? Antigamente, ou você falava comigo pelo telefone, ou vinha pessoalmente aqui. Você está onde, por exemplo? Em que cidade você está? Eu estou em Cuiabá. Então, você está em Cuiabá, eu estou em São Paulo. Né? Senão você ia ter que pegar um avião até aqui ou eu pegar a minha equipe de externa e o equipamento e ir até aí. A gente consegue fazer. Um exemplo prático é isso, é você ter um comando e um controle de dados à distância, onde você pode não necessariamente ter que se locomover fisicamente, mas remotamente você consegue ou dar orientações, ou às vezes até mexer em algumas coisas, dependendo do nível de sofisticação que você tem. Não é isso, André? Exatamente, Tavinho. E um ponto que você comentou que é muito claro, né? Se nós tivéssemos que fazer essa conversa presencial, nós iríamos gastar muito mais tempo. Então, hoje, na pecuária, tendo a tecnologia, todo mundo consegue fazer muito mais coisas dentro de um intervalo de tempo, né? Como o tempo é dinheiro para todo mundo e nós estamos trabalhando, falando de uma pecuária produtiva aqui, nós temos que pensar muito em tempo e melhorar muito a nossa gestão de tempo. Tá bom. Eu ia completar a sua ideia, porque você falou que a gente ia precisar de muito mais tempo para fazer esse bate-papo, mas aí depois você falou em dinheiro. Eu ia falar, e a gente ia gastar também muito mais dinheiro para poder fazer esse nosso bate-papo. Só duas últimas colocações aqui. A primeira, como é que o serviço é remunerado? O contrato, quer dizer, vocês vendem os equipamentos, e é isso, e depois vocês vendem o software também, a tecnologia, como é que é essa operação? Tá, exatamente, Tavinho. A Gallagher em si é uma empresa hoje no Brasil de venda de hardware. Então nós vendemos equipamentos, né? Nossos equipamentos podem interagir com todas as empresas de software já existentes no Brasil.
Então, eu tenho uma empresa X de controle de gestão, nossos softwares podem integrar e interagir direto com a tua ferramenta de software atual. Então, você não precisa tá trocando ou fazendo toda a manutenção para mudar todo o seu sistema de gerenciamento. A empresa vende equipamentos e trabalha com essa gestão. Se necessário, nós temos softwares da Gallagher, mas você pode integrar tanto o software da Gallagher com o seu software atual. É isso aí, as tecnologias se conversam. Tem que ser assim, cada vez mais, né? Porque essa história de ter um controle remoto para cada televisão que você tem na casa é uma dor de cabeça. Tem que se conversar. Exatamente, já foi, né? Já foi o tempo, foi o tempo. André, qual é o endereço de internet de vocês para quem quiser mais informações? Nós estamos pelo site, né, gallagher.com. Estamos também via Instagram, como Gallagher_Brasil. Nos procurem, estamos com toda a parte, todo o time para atender o Brasil de ponta a ponta. Ok, muito obrigado pela participação, uma ótima terça-feira para você. Boa semana, né? Que hoje é terça-feira ainda. E até breve, amigo. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço, até mais.